O Parlamento Europeu aprovou salvaguardas agrícolas contra a carne do Mercosul, com gatilhos de 5%. Se as importações de produtos sensíveis aumentarem 5% ao mês em relação aos anos anteriores, a Comissão Europeia pode abrir investigação e suspender preferências tarifárias. É trava em cima de trava. E enquanto a Europa complica, aqui no Brasil descobriram abate ilegal de cavalos. Inscreva-se no Agro Radar Brasil e deixe seu like agora. Fiscais encontraram restos de equídeos e 800 quilos de carne clandestina em fazenda de Minas Gerais. Matadouro ilegal funcionando sem autorização do IMA e da agência sanitária. E a Ucrânia enfrenta colapso na suinocultura. Pode perder até metade do rebanho em 2026 por causa da peste suína africana. Preços baixos e apagões. Vou explicar tudo isso. O Parlamento Europeu aprovou nesta terça-feira, 10 de fevereiro, o Regulamento Interno de Defesa Comercial. É um reforço do acordo entre Mercosul e União Europeia. O regulamento teve fácil aprovação. 483 votos favoráveis, 102 votos contrários e 67 abstenções, segundo informações do projeto Parlamento. Quero reforçar que eu acompanho o mercado e as decisões 24 horas por dia, para trazer a informação e o que realmente impacta o seu bolso, sem enrolação. Se você valoriza esse trabalho de trazer o alerta antes que o prejuízo chegue na sua porteira, apoie o nosso canal. Você pode enviar um valeu demais tocando no botão aqui embaixo do vídeo, ou nos comentários, como está aparecendo aí na sua tela, ou você pode se tornar um membro do canal como está na tela também. O seu apoio fortalece nossa voz e garante que a gente continue aqui, todo santo dia, sendo a voz de quem produz e não tem tempo de ficar vigiando. E aqui está o que poucos estão percebendo. O regulamento prevê garantias para elaborar produtos agrícolas sensíveis, como carne bovina e aves, com limites rigorosos para entrar em salvaguardas. E se esses limites forem ultrapassados, a Europa pode travar as importações. É protecionismo disfarçado de acordo comercial. O regulamento será acionado pela aprovação do Conselho Europeu e proíbe a reintrodução de tarifas sobre o Acordo de Livre Comércio entre União Europeia e Mercosul, mas cria salvaguardas que funcionam como trava. O regulamento estabelece que a Comissão Europeia pode suspender temporalmente as preferências tarifárias concedidas no acordo sobre as importações agrícolas da Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, caso um volume expressivo seja detectado. E aqui vem o gatilho de 5% que vai travar a carne do Brasil. A comissão poderá abrir investigação sobre necessidade de medidas de proteção, caso as importações de produtos sensíveis aumentem 5% ao mês em relação aos anos anteriores. E tem mais. Se as tarifas oficiais aumentarem 5% ao médio ao longo de 180 meses, e, simultaneamente, os preços de importação aumentarem acima do volume de importação do ano anterior, a investigação poderá ser solicitada por membros do bloco, ou por entidades ou corporações envolvidas no produto. Vou traduzir isso. A Europa criou um mecanismo automático para travar carne do Mercosul. Se o Brasil exportar 5% a mais em um mês do que exportou nos anos anteriores, a Comissão Europeia pode abrir investigação e suspender as preferências tarifárias. É uma trava silenciosa, que vai funcionar na prática como barreira comercial. A Comissão Europeia deve monitorar o mercado e apresentar relatórios semestrais ao Parlamento Europeu, avaliando o impacto das importações dos produtos considerados sensíveis. E aqui está o absurdo. O Parlamento informou que os gatilhos de salvaguardas têm texto que considera o volume atual exportado pelo Mercosul à Europa. Mas se o volume aumentar, ativa a trava. Então a Europa está dizendo: você pode exportar o que já exporta, mas não pode crescer. Se crescer, a gente trava. É um acordo de livre comércio que limita o crescimento das exportações. É contraditório por natureza. E tem um detalhe político importante. A Comissão Europeia pode criar e aplicar a provisória do acordo assim que for assinado, sem esperar ratificação de todos os parlamentos nacionais. Isso significa que as salvaguardas podem entrar em vigor rapidamente, antes mesmo da aprovação final de todos os países da União Europeia. Agora eu vou te mostrar o escândalo sanitário que foi descoberto em Minas Gerais. A Polícia Militar identificou fazenda de abate ilegal de cavalos em Goianás, zona rural. A descoberta aconteceu após denúncia, e a fiscalização foi realizada na tarde da última quinta-feira, 6 de fevereiro. Os indivíduos efetivaram uma investigação após a denúncia e chegaram à fazenda, onde encontraram restos de animais, cabeças, ossos, carcaças, sangue e vísceras. Tudo descartado de forma imprópria.
sem nenhum tipo de controle ambiental e sanitário. E ainda encontraram cerca de 800 quilos de carne já embalada, proveniente dos abates ilegais. Fiscais do Instituto Mineiro de Agropecuária, o IMA, e da Vigilância Sanitária chegaram ao local, constataram as condições impróprias para o abate e providenciaram a apreensão e descarte das carnes. A perícia técnica da Polícia Civil está prevista, e o suspeito de ser o responsável foi identificado, mas ainda não foi encontrado pela PM. Vou te explicar a gravidade disso. Abate clandestino de cavalos é crime. Não tem inspeção sanitária. Não tem controle de doenças. Não tem rastreabilidade. E essa carne pode estar sendo vendida como se fosse bovina. Porque 800 quilos já embalados significa que tinha destino comercial. Alguém ia comprar essa carne. E aqui está o risco para o consumidor. Carne de cavalo abatido sem inspeção pode estar contaminada, com doenças que passam para humanos, com resíduos de medicamentos veterinários, com bactérias patogênicas, e o consumidor não sabe o que está comprando, porque essa carne entra no mercado como se fosse legal. Agora vem a notícia internacional que mostra o colapso da suinocultura em um país que já foi grande produtor. A Ucrânia pode perder até metade do rebanho suíno em 2026. O alerta vem de representantes da indústria, que apontam a combinação entre novos surtos de peste suína africana, baixos preços pagos aos produtores e dificuldades operacionais. Nikolai Babenko, diretor executivo da Associação Ucraniana da Indústria de Carnes, foi direto. O país já perdeu quase 2 milhões de suínos em 2024. Isso é equivalente a cerca de 1/3 da população total, após uma sequência de focos da doença. Em 2025, houve recuperação parcial. O plantel passou de 4 milhões para 5 milhões de cabeças. Mas registros recentes de peste suína africana em diversas regiões reacenderam a preocupação do setor. O cenário sanitário adverso volta a pressionar produtores e amplia o risco de novas perdas ao longo de 2026. A peste suína africana não tem cura, não tem vacina, e a única forma de controle é o abate sanitário. A situação é agravada pela queda nos preços pagos aos criadores. O valor médio da carne suína ao produtor recuou para cerca de 60 hryvnias por quilo. Isso é equivalente a aproximadamente $1,40, reduzindo a margem de sustentabilidade econômica das granjas. Com esse preço, não dá para cobrir os custos de produção. E tem mais um problema estrutural que está acelerando o colapso. Apagões frequentes têm levado produtores a antecipar o abate de animais, ampliando a oferta e pressionando ainda mais as cotações no mercado interno. Quando falta energia, o produtor não consegue manter os animais vivos. Ele é forçado a abater antes do peso ideal. Segundo Babenko, a continuidade dos surtos e a manutenção de preços baixos podem levar empresas a acumularem prejuízos e reduzir drasticamente a atividade. Nesse cenário, parte significativa dos produtores poderia deixar o setor, contribuindo para a retração do rebanho nacional. E quando o produtor sai, não volta tão fácil. Outro fator de preocupação é o custo para a reconstrução da capacidade produtiva. A reativação de granjas exige investimentos entre 50 mil e 60 mil hryvnias por matriz. Isso representa bilhões em escala nacional. Em meio ao contexto econômico e ao conflito em curso no país, o setor avalia que os recursos podem ser direcionados a prioridades consideradas mais urgentes. E aqui está a lição para o Brasil. A Ucrânia mostra o que acontece quando você junta doença sem controle, preços baixos e infraestrutura falha. O setor colapsa. E reconstruir depois é muito mais caro do que prevenir. A suinocultura ucraniana está diante de um período de incertezas e pode perder metade do rebanho em um único ano. Agora, eu vou te mostrar mais uma operação de fiscalização que protegeu o consumidor. A Superintendência de Agricultura e Pecuária no Rio Grande do Sul participou em 5 de fevereiro de uma força-tarefa que resultou na interdição de uma fábrica de bebidas em Porto Alegre. A unidade produzia e comercializava sucos da marca Suco Pop, em desacordo com a legislação sanitária. A operação ocorreu no bairro Santa Teresa, zona sul da capital, com atuação conjunta do Ministério Público, do Centro Estadual de Vigilância em Saúde, da Vigilância Sanitária Municipal, da Brigada Militar, da Polícia Civil e da Fundação Estadual de Proteção Ambiental. Durante a fiscalização, foram constatadas inconformidades nas condições higiênico-sanitárias, no processo produtivo e na conformidade dos produtos, o que motivou a interdição do estabelecimento como medida de proteção à saúde pública. Após a ação, a Vigilância Sanitária Estadual
informou que emitiu circular orientando os municípios gaúchos a recolherem imediatamente produtos da marca Suco Pop encontrados no comércio. A SFA-RS afirmou que a atuação integra as atribuições do Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal, e o Ministério da Agricultura e Pecuária informou que a operação reforça o compromisso com a segurança dos alimentos de origem vegetal, a proteção do consumidor e o combate à produção e à comercialização irregular de bebidas. Eu quero saber de você. Você acredita que essas salvaguardas da União Europeia vão travar as exportações brasileiras de carne? Você já comprou produto de origem duvidosa sem saber? Se você conhece alguém na Ucrânia ou acompanha o mercado internacional, o que sabe sobre a situação da suinocultura lá? Deixa nos comentários sua opinião. O que fica claro é que 10 de fevereiro de 2026 trouxe notícias pesadas para o agronegócio. O Parlamento Europeu aprovou salvaguardas com gatilhos de 5% contra a carne do Mercosul. Fiscais encontraram abate ilegal de cavalos e 800 quilos de carne clandestina em Minas Gerais. Ucrânia pode perder metade do rebanho suíno em 2026. E fábrica irregular de sucos foi interditada em Porto Alegre. Se você chegou até aqui, inscreve no Agro Radar Brasil, ativa as notificações e compartilha esse vídeo com outros produtores. A Europa trava carne do Brasil. Abates ilegais ameaçam a saúde pública. E a Ucrânia mostra o que acontece quando doenças, preços baixos e infraestrutura falha se juntam. Quem tem informação toma decisões melhores. Até a próxima análise.